Olá a todos, tudo bom? A gente vai começar com o nosso curso, né, de hematologia e a gente vai ter a nossa primeira aula sobre as anemias carenciais. Então, o que que a gente vai abordar? A gente vai abordar o conceito de anemia, nós vamos falar sobre a eritropoiese, a constituição da hemoglobina e sobre a anemia ferropriva e anemia megaloblástica, que são as duas anemias carenciais que a gente tem. Então, a primeira coisa, né, a gente tem que saber que a anemia, ela não é normal em nenhuma faixa etária. Às vezes a gente ouve falar assim: "Ah, o paciente é idoso, né, aquela anemia é normal para ele". Não, não é normal. Anemia é igual a investigar, tá bom? Então, sempre quando a gente pega uma anemia num paciente, a gente tem que investigar. E para saber isso, né, investigar, a primeira coisa a gente tem que saber o que que é normal para aquela faixa etária, para aquele sexo ou para aquela idade. E graças a Deus, a deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia. É uma coisa tranquila da gente resolver, tratar, né? E o paciente volta ao normal. Sempre lembrando que quando a gente trata ferro, né, uma anemia ferropriva, a gente também não pode deixar de investigar por que que aquele paciente está com anemia ferropriva. Então, o conceito de anemia. Anemia é um termo que se aplica ao mesmo tempo a uma síndrome clínica e a um quadro laboratorial caracterizado por diminuição do hematócrito, da concentração de hemoglobina no sangue ou da concentração de hemácias por unidade de volume. O que que a professora quis dizer aqui? Que anemia, né, é uma síndrome clínica. Significa que ela tem sinais e sintomas. Anemia não é diagnóstico final. Se você pega um hemograma de um paciente, você vira para ele e fala assim: "Ah, o seu diagnóstico é anemia". Você está errado, né? Anemia é uma síndrome clínica, tem sinais e sintomas. E laboratorialmente, ou seja, pelo hemograma, né, pela avaliação dos índices hemantimétricos ali do paciente, né, avaliação do eritrograma, a gente consegue detectar essa anemia, que pode ser caracterizada pela diminuição do hematócrito, da concentração de hemoglobina no sangue ou da concentração de hemácias. Algumas vezes a gente vai ter esses três elementos diminuídos, algumas vezes não, só hemoglobina, né? Mas aqui um outro conceito, né, em relação ao diagnóstico de anemia, né, que é a redução da concentração de hemoglobina no sangue abaixo dos valores normais para o sexo e para a idade. Por isso que a professora enfatizou ali que é importante, né, naquele slide anterior, que é importante a gente saber o sexo e a idade do paciente para a gente saber se aquele parâmetro da hemoglobina é normal ou não para ele. Lógico que a gente vai ter dados clínicos, né, e o exame físico vai ser fundamental para a gente caracterizar essa anemia no paciente. Mas aqui, né, eu sempre falo com os alunos que quando a gente for olhar, né, laboratorialmente uma anemia, a gente vai ter como parâmetro hemoglobina, porque às vezes a hemácia está dentro do normal e a contagem de reticulócitos, né, o reticulócito do paciente pode estar ali dentro do normal, ou aumentado ou diminuído por um processo de hiperidratação no paciente ou por um processo de desidratação. Então não é tão fidedigno para a gente classificar anemia no paciente. Então, em relação ao que a professora tem falado, sexo e idade, né, o que que é anemia aí? Quando eu tenho uma gestante, quando eu tenho crianças de 6 meses a 5 anos, eu vou considerar anemia quando ela tiver uma hemoglobina menor que 11 gramas por decilitro. Lembrando que a gestante tem uma anemia dilucional, tá bom? Por isso que a gente considera esse parâmetro de 11 gramas por decilitro para gestante. Para mulheres, né, na fase adulta aí, e crianças maiores de 12 anos, são e no caso mulheres não gestantes, né, a gente vai considerar anemia quando a hemoglobina tiver menor que 12 gramas por decilitro. No homem adulto também, menor que 13 gramas por decilitro. E em crianças de 5 a 11 anos, quando tiver uma hemoglobina menor que 11 gramas por decilitro, tá bom? Então, outra coisa importante, né, a gente falar sobre a gravidade da anemia. É importante a gente saber ali, né, olhando os índices ali, a hemoglobina do paciente, para ver se aquilo ali é uma anemia leve, uma anemia moderada, uma anemia grave, e que conduta que eu vou ter diante daquela hemoglobina do paciente. Quando eu tenho uma anemia leve no paciente, né, o paciente tem uma intolerância mínima ou ausente a exercícios. Normalmente a hemoglobina está maior que 10 gramas por decilitro. O que que significa? Significa normalmente que esse paciente tem uma anemia já de instalação crônica
e o organismo dele foi se adaptando. Então ele tem mínimos sintomas e alguns pacientes que, principalmente os que não têm comorbidade e que não fazem atividades físicas exaustivas, eles vão ser assintomáticos com hemoglobina de 10 gramas por decilitro. O que que é uma anemia moderada? É uma anemia que a gente já percebe algum prejuízo no paciente, mesmo que ele não tenha comorbidade, né? Mas ainda as funções do paciente estão normal. E a hemoglobina desse paciente encontra-se entre 7 e 10 gramas por decilitro. Se for um cardiopata, né, com hemoglobina, por exemplo, que a basal dele é 9, a hemoglobina dele cai para 7, ele já vai ter, né, sintomatologia significativa. Então, em alguns desses pacientes, às vezes a gente tem até que, dependendo, né, da comorbidade prévia e da sintomatologia do paciente, transfundir. Mas lembrando que uma hemoglobina acima de 10 ou uma hemoglobina entre 7 e 10 e o paciente não tenha sinais clínicos, né, de uma anemia significativa, né, ou não tenha nenhuma estabilidade clínica, a gente não transfunde o paciente, tá? E isso é importante que a gente saiba. Porque às vezes eu pego muitos, né, médicos e às vezes até vocês mesmo quando acabam de formar, ficam naquela dúvida: "Será que eu transfundo um paciente com hemoglobina de 8?" Não, a gente não transfunde, a gente consegue investigar ali o que está causando anemia nesse paciente, sem uma necessidade de transfundi-lo. Anemia grave já tem prejuízo das funções, mas não ao repouso. Por quê? Porque é uma anemia crônica, então o paciente vai se adaptando àquela anemia, principalmente se ele não tiver nenhuma comorbidade prévia. Por exemplo, que eu posso citar aqui um paciente com aplasia de medula, um paciente com síndrome mielodisplásica, né? Uma anemia que foi se instalando ao longo dos anos e o organismo dele foi acostumando àquela hemoglobina mais baixa. Então, se ele tiver o repouso, ele está tranquilo, e nem taquicardia esse paciente faz. Já a anemia com risco à vida é uma descompensação cardíaca, né? O paciente vai apresentar uma dispneia ao repouso, sinais de instabilidade clínica, né? Hemoglobina menor que 4 gramas por decilitro. Esse paciente, sem dúvida, a gente vai transfundi-lo, né? Ele pode até desenvolver uma insuficiência renal aguda em decorrência do baixo débito aí, né? Que vai causar por uma baixa volemia no paciente. Então, uma indicação transfusional, hemoglobina menor que 7 gramas por decilitro ou sinais e sintomas de descompensação clínica. Hoje em dia, né, os padrões de até medicina intensiva diminuiu essa hemoglobina e a transfusão. Se o paciente tem uma hemoglobina de 6 e ele está estável clinicamente, né, para evitar aquele estado de hipertransfusão no paciente, a gente nem transfunde esse paciente. Tá? É lógico que eu estou falando aqui, gente, que a gente não observa só parâmetros laboratoriais. A clínica é soberana, a clínica é que vai comandar essa indicação ou não de transfusão. Mas que fique bem claro, se eu tenho um paciente estável com hemoglobina de 8, não existe indicação de transfundi-lo, tá bom? E o que que são, quais são os mecanismos da anemia no paciente? É, anormalidade na produção das células sanguíneas, ou seja, um problema lá na medula óssea, tem alguma coisa lá, ou está deficiente em algum nutriente, né, um ferro, uma vitamina B12, ou tem uma anormalidade porque essa medula está infiltrada, ou essa medula está sendo substituída por gordura. Então, tem algum problema lá na fábrica do sangue. Diminuição do número de células vermelhas por perda ou destruição, o paciente teve uma hemorragia ou ela está sendo destruída perifericamente, como por exemplo nas anemias hemolíticas, ou no sequestro de hemácias, por exemplo, um paciente com hepatosplenomegalia, né? Essas hemácias elas vão ser sequestradas, elas vão ser destruídas antes dos 120 dias, que vai gerar então uma incapacidade da medula compensar essa destruição e vai gerar anemia no paciente. Os sintomas da anemia, né? Qual que é o quadro clínico do paciente que a gente vai observar, já que é uma síndrome clínica, a gente tem que saber identificar isso. No central, né, no sistema nervoso central, o paciente vai ter fadiga, tontura, desmaios. Nos vasos sanguíneos, né, uma hipotensão, principalmente quando a gente tem uma volemia muito baixa nesses pacientes. No coração, palpitações, taquicardia, dor torácica, angina, infarto agudo do miocárdio. Lembrando, né, que dor torácica, angina, infarto agudo do miocárdio vão ser muito mais comuns, prevalentes no paciente que já tem uma cardiopatia prévia. No baço, né, a gente pode observar nos pacientes com anemia ou esplenomegalia, justamente pelo mecanismo anterior que eu expliquei, do sequestro, né?
Os olhos, a gente pode apresentar icterícia nas anemias hemolíticas, a gente vai ver muito isso, né? Uma muito comum aqui na nossa região em Minas é anemia falciforme. Aí o paciente pode apresentar, né, a palidez mucosa cutânea, né, o resfriamento, o amarelamento da pele no caso da icterícia aí. Respiratório, o paciente vai ter dispneia, por quê? Porque a hemoglobina em si, né, a hemácia, que é rica em hemoglobina, tem a função de carrear o oxigênio. Se eu tenho uma baixa quantidade de hemoglobina, eu já tenho uma baixa de oxigênio, então vai prejudicar essas trocas gasosas e o paciente vai apresentar dispneia. Fraqueza muscular, porque o músculo ele precisa do oxigênio, né? E quando você faz alguma atividade física, falta oxigênio, você vai ter um quadro de fraqueza muscular. E intestinal, a gente vai observar e a gente sempre vai questionar o nosso paciente. Teve algum sangramento? Teve alguma alteração na coloração das fezes, né? É importante a gente investigar isso para a gente saber aí, né, a possibilidade, a origem dessa anemia e o quadro clínico do paciente. Em relação à eritropoiese, né, a produção dessas células sanguíneas, é importante que a gente aprenda aqui nessa aula para a gente dar sequência, né, no estudo hematológico e a gente ter uma continuidade, um raciocínio clínico, né, em relação aos outros quadros de anemia que a gente vai ter. Então, a eritropoiese, que é a produção dessas células sanguíneas, né, ela pode ser dividida em três fases distintas. Primeiro, a vinculação da célula progenitora pluripotente com diferenciação eritroide, a fase eritropoetina independente ou precoce ou a fase eritropoetina dependente ou tardia. O que que você quer falar com isso, né, professora? Estou falando que a medula óssea ela tem uma célula, né, que é uma extincel totipotente, que ela vai se dividir lá em linhagem linfóide e mieloide. A partir do momento que ela se divide em linhagem mieloide, né, ela já começa a sofrer um estímulo para a produção das células eritroides. Então, o estímulo, que é a unidade formadora de controle de colônias eritroides, que é a CFU eritroide. E já tem aí o estímulo desse momento que essa stem cell diferenciou em linhagem mieloide, em seguida ela já vai para o setor eritrocítico pelo estímulo, já temos a ação da eritropoetina aí produzida no rim. Né? Então é importante a gente lembrar disso, porque muitos mecanismos de anemia envolvem aí alguns, né, uma disfunção renal que envolve a produção de eritropoetina. Então, a eritropoetina estimula aí essas unidades formadoras de colônia a passar por esse processo de diferenciação medular, a maturação até chegar a uma hemácia que a gente tem no sangue periférico. Em que momento entra o ferro aí, né? O ferro ele vai ser incorporado, né, à medida que a minha célula eritroide ela vai sofrendo essa maturação, essa diferenciação e o núcleo vai reduzindo, né? Porque vocês estão vendo pela imagem aqui, ó, a gente tem um núcleo que ele vai se tornando reduzido, reduzido até ser expulso, né? Porque a nossa hemácia, a gente sabe que é um disco bicôncavo anucleado. Basicamente é uma sacolinha de hemoglobina, né? Mais nada do que isso. Então, esse processo de maturação envolve realmente a essa redução do núcleo e a expulsão dele. E o ferro, nesse processo aí, dessa produção de maturação aí nas células eritroides, ele acontece, né, no eritroblasto basófilo, tá? Ele é encorpado aqui, olha. Depois do proeritroblasto, que tem o estímulo da eritropoetina para sofrer esse processo de diferenciação, a partir do eritroblasto basófilo, a gente já tem incorporação de ferro. Depois o policromático, o ortocromático expulsa o núcleo e aqui o reticulócito, que em 24 horas ele é liberado, né, da medula óssea para o sangue periférico e em 24 horas ele vira nossa hemácia, tá bom? O reticulócito é importante a gente ter uma noção sobre o que é o reticulócito, né? Voltando lá no slide anterior, o reticulócito é a minha pré-hemácia, né? O próximo processo da maturação é hemácia, isso ocorre em sangue periférico. A medula libera o reticulócito, em 24 horas ele vai virar uma hemácia em sangue periférico. O reticulócito, qual que é a diferença dele para a hemácia? Ele tem vestígios de RNI. Então, eu preciso, para identificar o reticulócito, pelo hemograma eu não consigo identificar.
Eu posso ver quando tem muito reticulócito aumentado numa lâmina de hemograma, que eu vejo que tem um pouquinho de policromatofilia, que as células sanguíneas, as hemácias, em vez de elas estarem vermelhinhas, elas estão um pouquinho arroxeadas. Pode ser pela presença de reticulócitos aumentados, né? Mas para eu corar mesmo, para eu identificar um eritrócito, eu preciso pedir a contagem de reticulócitos, porque eles são corados por uma metodologia diferente, pelo azul de Cressil brilhante, que eu vou conseguir identificar, né, aqueles pinguinhos ali que são os vestígios de RNA. É importante todas as vezes que a gente começa a investigar uma anemia, que a gente saiba que o primeiro exame que a gente precisa solicitar é a contagem de reticulócitos. Por que isso, professora? Porque é o primeiro passo que eu preciso saber se uma anemia ela é hipo ou hiperproliferativa. E eu consigo ver isso através da contagem de reticulócitos. Se a contagem de reticulócitos está abaixo, eu tenho uma anemia hipoproliferativa. Se eu tenho uma contagem de reticulócitos altos, eu tenho uma anemia hiperproliferativa. E aí eu já faço uma divisão no processo de investigação, de exames que eu devo solicitar para investigar uma anemia hipo ou hiperproliferativa. Então, gente, a contagem de reticulócitos, né, eles não integram o hemograma, mas vão fornecer informações valiosas para o diagnóstico etiológico dessa anemia e vão espelhar a função eritrocitária medular. Ou seja, se eu tenho um problema, igual a professora falou lá, na medula óssea, esse reticulócito, o que vocês vão imaginar? Ele vai estar abaixo. Por que ele vai estar baixo? Porque eu não tenho aquele processo de maturação, então não vai chegar na fase final de eritrócitos, né? De reticulócitos, desculpa. De reticulócitos e, consequentemente, dos eritrócitos, que são as hemácias. Mas não tem essa fase de maturação, porque o problema está lá na fábrica. Então, quando eu tenho um problema na fábrica, eu já sei que eu tenho uma anemia hipoproliferativa. A contagem de reticulócitos vai estar baixa. Quando eu tenho um problema que não é na fábrica, a fábrica está produzindo a todo vapor, por exemplo, numa anemia em que eu tenha a destruição dessas hemácias, né, precocemente no sangue periférico, uma anemia hemolítica, por exemplo, eu vou ter uma reticulocitose, porque a medula vai tentar compensar essa destruição. Então, aí a gente já consegue diferenciar. Então, às vezes, a gente tem o valor desses reticulócitos, e eles são fornecidos pelo laboratório com valor relativo. Quando eu tenho valor relativo e eu não tenho valor absoluto, né, que está ali pela contagem de hemácias, o valor absoluto ele já é corrigido pela contagem de hemácias. O relativo não. Então, quando eu tenho relativo, eu tenho que corrigir pelo hematócrito do paciente, quando ele não me dá o valor absoluto. Então, como que eu corrijo? O índice de reticulócito corrigido vai ser a porcentagem do reticulócito que foi fornecida pelo laboratório vezes o hematócrito do paciente dividido por 45. Então, por exemplo, aqui eu dei um exemplo de uma contagem de reticulócito de 0,7. Foi o valor relativo que o laboratório ofereceu para mim. E o hematócrito do paciente que eu tirei lá do hemograma dele estava 25. Então, quando eu vou corrigir esse índice aí, eu multiplico 0,7 por 25, que foi o hematócrito, e divido por 45, deu 0,38. Então, eu já sei que corrigido aí eu tenho uma contagem bem baixinha. Então, eu já sei que é uma anemia hipoproliferativa. A partir do momento que eu corrijo esse reticulócitos, eu aplico aí nessa diferenciação aí. Se eu tenho reticulócitos de até 2%, eu vou classificar como anemia hipoproliferativa, um reticulócito corrigido. Quem seria? Foi o que a professora explicou lá, o problema na medula. Anemia aplástica, que é anemia aplásica, né, ou aplasia de medula. Anemia carencial por vitamina B12, por ácido fólico, por ferro, né? Uma infiltração medular, que seria o quê? Uma doença, né? Uma neoplasia sólida, por exemplo, um câncer de mama ou um câncer de pulmão, que infiltrou a medula óssea. Uma síndrome mielodisplásica, né? Que é uma doença pré-neoplásica muito comum no paciente acima de 60 anos, né? E acima, quando eu tenho um reticulócito acima de 2%, eu falo que é uma anemia hiperproliferativa, que são as duas aí que é mais fácil de memorizar. Anemias hemolíticas, né? E aí entram todos os tipos de anemia hemolítica por hemoglobinopatia, anemia hemolítica por uma alteração na estrutura da hemoglobina, como na esferocitose hereditária, né? Na eliptose. E aí a gente tem vários tipos de anemias hemolíticas, como a autoimune também, né? E aí a gente tem que pensar nas possibilidades aí. Ou hemorragia aguda. Por quê?
Porque perdeu no sangue abruptamente, uma perda volumosa de sangue. E o organismo que é a medula óssea, né, que é a nossa fábrica, ela não tem deficiência nenhuma, então ela vai compensar, então ela vai acelerar aquele processo de maturação. E a gente vai ver que para essa aceleração desse processo de maturação, a gente tem o estímulo da eritropoetina, né? O rim vai detectar a hipóxia e vai liberar a eritropoetina e vai estimular aquela medula toda a passar por aquele processo, igual eu expliquei lá, que é a fase eritropoetina dependente. É isso que vai acontecer. Então aqui o exemplo, né, como que é a lâmina de contagem de reticulócito, que a gente cora pelo azil de Cressil brilhante, e essas hemácias maioresinhas aqui, olha, que estão cheias de granulozinhos, né, mas que são vestígios de RNA, são os reticulócitos do nosso paciente, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a constituição da hemoglobina, né? Nossa hemácia, ela é um pacotinho de hemoglobina, ela é rica em hemoglobina. Então, qual a constituição dessa hemoglobina? Então, a hemoglobina, a função dela é ligação do oxigênio para o transporte, né? Eu falei isso já. E a estrutura dela, qual que é a estrutura dessa hemoglobina? Ela tem uma estrutura que tem um tetrâmero com 2 pares de cadeia de globina alfa e 2 pares de cadeia de globina não alfa, né? E tem o grupamento M, que é formado pela protoporfirina mais o ferro. O que é essa protoporfirina aí? Essa protoporfirina é uma estrutura que vai permitir a ligação do ferro. Quando a gente tem uma anemia hemolítica, que a gente gera icterícia, que a professora falou que dá um quadro de icterícia no paciente, o que seria isso? Seria justamente essa protoporfirina. Ela foi, desculpa. A hemoglobina do paciente foi lisada, né? A hemácia do paciente foi lisada, gerou essa protoporfirina. E essa protoporfirina lisada vai gerar o quê? Vai gerar uma bilirrubina. E vai gerar a bilirrubina indireta aumentada. Por isso que o paciente vai apresentar icterícia. Correto, gente? E aí a gente tem as cadeias de globina, que são, né, num paciente que não tem hemoglobinopatia, cadeia A1, A2 e fetal, sendo que todas têm a constituição de cadeias alfa e vão variar na segunda cadeia. A1 vai ser 2 cadeias betas, A2 vão ser 2 cadeias deltas e a fetal 2 cadeias gamas. E esse M, né, vai gerar 4 anéis que vão ligar a protoporfirina, ferro, e aí vai entrar o oxigênio nessa ligação. Tá bom? Então, a anemia ferropriva, nossa primeira anemia carencial que a gente vai falar hoje. Né? Eu dei essa introdução aí da hematologia, que é importante que vocês saibam para entender, né, as próximas etapas agora. Então, eu vou começar com o caso clínico. Caso clínico é uma paciente de 74 anos, do sexo feminino, que procurou auxílio médico devido a dispneia aos mínimos esforços, além de fraqueza e emagrecimento de 15 quilos e fadiga de evolução de há 6 meses. Ao exame, ela tinha uma palidez cutânea mucosa, 2 cruzes em 4. Então, é uma paciente de 74 anos, do sexo feminino. Não menstrua mais. Então, se a gente está falando de anemia ferropriva, a gente já sabe que isso aqui vai gerar uma anemia ferropriva, né? Eu estou colocando aqui pontos importantes, né? Porque se fosse uma moça jovem, a anemia ferropriva poderia ser por um fluxo menstrual aumentado, mas ela não menstrua mais, essa senhora de 74 anos. E ela tem a dispneia, que é o quadro clínico que a professora explicou, aos mínimos esforços, então a gente já vai considerar que ela já tem uma hemoglobina aí, olha, abaixo de 10, né? É de moderada a grave a anemia dessa paciente. Tem fraqueza, porque gera fraqueza muscular. Tem um quadro aí de emagrecimento, que a gente não tem correlação com anemia, provavelmente é outra coisa que está fazendo ela emagrecer. E uma fadiga, né, que é comum nas anemias, que normalmente os pacientes chegam queixando isso, que é uma queixa bem inespecífica, né? Várias doenças podem causar fadiga. De evolução crônica, já tem 6 meses. E realmente tem uma anemia, porque ela tem uma palidez cutânea mucosa visível ali o exame físico, que foi o único achado relevante aí. O hemograma dessa paciente, então, ela tinha uma hemoglobina como a gente já imaginava, olha, tinha dispneia aos mínimos esforços, então a hemoglobina estava abaixo de 10 aí, estava 8 gramas por decilitro.
um hematócrito de 24, um VCM de 75, um CHCM de 30 e um RDW de 17. O que eu tô vendo aí? Que ela tem uma anemia, né? Para a idade dela, ela tinha que estar com hemoglobina de 12. O hematócrito, a relação para hemoglobina é de 3, então 8 vezes 3, 24, tá uma relação correta aí. Não estava desidratada, né, a paciente, porque aumentaria o hematócrito, igual eu expliquei. Um VCM, o que é isso? É o volume corpuscular médio dessa paciente, está abaixo de 80. Então, é considerado microcítico. Ela tem uma anemia microcítica. Isso já é importante para iniciar uma investigação. E um CHCM de 30, que está abaixo de 31. Então, ela tem uma anemia hipocorada, microcítica e hipocrômica, com RDW acima de 15, está 17. Então, ela tem anisocitose. RDW é o índice de anisocitose, de variação do tamanho. Então, ela tem diferenças do tamanho. Tem hemácias de tamanho normal e tem hemácias microcíticas. O global de leucócitos, que é o WGB aí, que está de 6.000, com diferencial normal. E uma plaquetose nessa paciente. Ela tem uma plaqueta de 900.000. Jesus, será que isso realmente é uma anemia ferropriva? Porque anemia ferropriva vai cursar com plaquetose? Não sei. Mas na microscopia que o bioquímico me informou, justamente o que eu informei para vocês ali dos índices hemantimétricos. Por isso que é fundamental a importância a gente saber interpretar esses índices hemantimétricos. Não olhar só a hemoglobina, não. Hemoglobina é um parâmetro para a gente avaliar a anemia, mas a gente tem que avaliar os demais para a gente ter uma importância aí, né, uma relevância em relação a que tipo de anemia, que mais informações eu posso obter aí para iniciar a investigação da paciente. Então, realmente foi compatível com o que o bioquímico viu na lâmina. Tem uma anemia hipocrômica microcítica com anisocitose, justamente com o que eu avaliei nos índices hemantimétricos ali. Depois a gente vai voltar nesse caso clínico aí. Como a gente está falando de anemia ferropriva, é importante entender sobre o metabolismo do ferro. E aí o ferro é absorvido no duodeno, né? Para absorção, né? A gente absorve de 1 a 2 miligramas dia, que é igual a perda, né? A gente perde 1 a 2 miligramas de ferro por dia. Que perda seria essa? Seriam umas células que vão descamando, as células intestinais mesmo. Então gera essa perda. Então, se eu absorvo e perdo a mesma quantidade, a gente vai imaginar que essa quantidade de ferro circulante no organismo tem que ficar em equilíbrio. Se não está em equilíbrio, vai gerar uma anemia no meu paciente, né? Como que vai gerar? Porque o paciente pode ter perdido, ele pode ter sangrado, né? Ou ele deve estar com algum problema que está impedindo a mobilização desse ferro do estoque, como acontece nas anemias de doença crônica, que existe um hormônio que chama hepcidina, que ele inibe a mobilização do ferro dos estoques, a absorção do ferro, a ação da eritropoetina, né, que é o grande vilão da anemia de doença crônica que a gente vai falar também depois, tá bom? Então, como que acontece? Esse ferro absorvido, ele vai ser transportado, ele está transportado ligado ao ferro, né, desculpa, esse ferro absorvido está sendo transportado ligado à transferrina, que é a proteína de transporte. Quando a gente dosa o ferro sérico, na realidade, a gente não está dosando ferro dissolvido, ferro livre, é o ferro ligado à transferrina. E esse ferro ele pode ser conduzido para a medula óssea, para a produção das células sanguíneas, assim como ele pode ser conduzido também para gerar o estoque de ferro, né? Que é na forma de ferritina, principalmente no fígado, mas não exclusivamente no fígado, o músculo também reserva, né? Deposita ferro, vira reservatório de ferro na forma de ferritina. Ou essas hemácias, quando elas chegam no período lá de 100, 120 dias, elas são destruídas, né, pelo sistema fagocítico mononuclear, basicamente no baço do paciente, e ela destruída que vai gerar o quê? Novamente o ferro, que vai ligar a transferrina, que vai virar depósito ou vai voltar para a medula óssea para serem produzidas as células sanguíneas. Então, se eu tenho uma perda ou uma dificuldade de mobilização desse ferro, aí eu posso gerar uma anemia ferropriva no meu paciente. Entretanto, essa absorção desse ferro aí corporal, né,
Entretanto, a absorção depende do depósito corporal de ferro, da hipóxia e do ritmo da eritropoiese, que foi o que eu expliquei. Se eu tive uma perda ou se eu estou com uma anemia, e se eu reponho ferro, o meu organismo ele vai absorver mais ferro, né? Porque ele está precisando, ele sente essa necessidade, ele está sofrendo um estímulo aqui, olha, pela eritropoetina para fazer aquele processo de maturação e está faltando ferro. Então, é um estímulo para ele absorver mais. Então, isso tudo vai depender aí, justamente desses estímulos aí para essa absorção, para essa compensação de um equilíbrio que foi quebrado, no caso, né, de uma anemia instalada. Então, o que pode causar deficiência de ferro no organismo? O aumento da demanda de ferro, como por exemplo nas neoplasias, né? Na gestante, a gente tem um aumento da demanda de ferro também, que é uma alteração benigna, né, e transitória, que vai gerar anemia se a gente não repuser o ferro para o paciente. Diminuição da ingesta, da absorção, por exemplo, se o paciente ele não está ingerindo alimentos ricos em ferros, né? Ou se ele está. Aumento da demanda também, a gente tem fase de crescimento, por isso que adolescente pode ter uma anemia ferropriva, né? A criança também, naquela fase que ela tem um estirão ali, pode desenvolver uma anemia ferropriva. Diminuição da ingesta ou absorção, se o paciente tem algum problema absortivo, uma síndrome, né? Doença de Crohn, retocolite, que tem ulcerações ali e altera a mucosa, tá bom? Perda de sangue também, aí no caso aí também essas doenças podem levar à perda de sangue, né? Que eu falei, retocolite, doença de Crohn. Na realidade, dificuldade, né, na absorção aí, vai ser muito mais a doença de Crohn do que a retocolite, que a retocolite vai causar mais perda, né, porque a retocolite ela é mais reto ânus ali, ela é contínuo, né? A doença de Crohn que é saltitante, pode pegar o duodeno ali, formar lesões na mucosa e dificultar a absorção de ferro, tá bom? Então, como detectar essa deficiência de ferro? Eu vi que o paciente está anêmico, né? Sinais clínicos, sinais e sintomas, o hemograma do paciente tem hemoglobina abaixo do valor de referência, vi que o VCM ali está menor que 80, mas não quer dizer que se tiver um VCM de 80 ou de 85 também não possa ser uma anemia ferropriva, tá, gente? Isso não é matemática. Mas normalmente quando a gente tem uma microcitose é que já houve uma depleção maior do ferro, por isso que gera microcitose, igual eu falei. A hemácia é uma sacolinha de hemoglobina. Se eu não tenho ferro para constituir hemoglobina, não vai ter hemoglobina ali naquela hemácia. Então, a hemácia ela vai virar um pacotinho pequeno, tá? É justamente por isso que acontece. E aí, como que eu começo essa investigação? Pela contagem de reticulócitos, né? Que eu falei com vocês que é o primeiro exame que a gente pede para avaliar, né? Se a gente tem que saber se é uma anemia hipo ou hiperproliferativa, e a gente vai pedir a cinética do ferro para avaliar. Então, hemograma, na fase inicial, eu posso ter uma anisocitose só, um RDW aumentado, com VCM normal, tá bom? E nas fases mais avançadas, eu vou ter microcitose, hipocromia e poiquilocitose. Poiquilocitose são formas diferentes. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho hemácias em lágrimas, draquiócidos. Então, eu posso escrever aqui que o meu paciente ele tem uma poiquilocitose, tá bom? Hipocromia e microcitose. Olha, a gente está vendo que as hemácias estão bem hipocrômicas, com halo só coradinho, com o centro bem descoradinho, e hemácias pequenininhas, olha, bem microcíticas aqui, olha. Nesse esfregaço também a gente vê a anisocitose aqui, tá bom? E essa avaliação inicial, então, a contagem de reticulócito e a cinética do ferro. O que compõe a cinética de ferro? O ferro sérico, que na realidade não é o ferro sérico livre, é o ferro sérico ligado à transferrina, que a gente viu, mas a gente pede a dosagem de ferro sérico. A ferritina, que reflete o depósito de ferro no organismo. E o TBIC, ou a capacidade total de ligação de ferro. O que é isso? É o ferro ligado à transferrina, ou seja, é o ferro sérico, né, que a gente viu ali em cima, mais os sítios livres de transferrina. Que é isso? É os sítios de transferrinas que não estão ligados ao ferro, que numa anemia ferropriva é normal. Por quê? Porque eu não vou ter ferro para mobilizar ali. Então, eu vou ter muitos sítios livres de transferrina, né, disponíveis. Então, vai ter o quê?
um TBIC elevado. Anemia ferropriva cursa com TBIC elevado. Justamente por quê? Porque os sítios livres de transferrinas estão muito disponíveis, estão aumentados. E o índice de saturação de transferrina, que é o que eu gosto de pedir. Eu gosto de pedir o ferro sérico, a ferritina e o índice de saturação. Normalmente eu não peço TBIC. O que é o índice de saturação de transferrina? É o ferro sérico sobre o TBIC. O que vocês vão imaginar que o índice de saturação de transferrina vai estar num paciente com anemia ferropriva? Baixo. Por quê? O ferro sérico está numerador, ele já está diminuído. E o TBIC está aumentado. Por quê? Porque eu tenho muitos sítios livres de transferrina. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um índice de saturação de transferrina baixo. Então, a cinética de ferro é o quê? Uma contagem de reticulócitos não, desculpa. Avaliação inicial, anemia, né? Uma contagem de reticulócitos baixos, um ferro sérico baixo, uma ferritina baixa, um TBIC elevado e o índice de saturação baixo. Vai ser isso que a gente vai ter. Fechamos o diagnóstico de uma anemia ferropriva. A ferritina é importante falar isso, né? Que ela refere, né, o estoque de ferro, né? Vai estar reduzido na doença ferropriva sem uma inflamação associada, mas a ferritina, ela também é uma proteína de fase aguda. Então, se o meu paciente ele está inflamado, ele tem uma doença que gera uma inflamação crônica nele, e eu vou pedir essa cinética de ferro dele aí, a ferritina talvez esse paciente vai vir alta. Por quê? Porque ela não vai referir só o depósito de ferro, mas ela é uma proteína de fase aguda. Então, ela vai se elevar. Tá bom, gente? Então, eu tenho que avaliar todos aqueles exames que eu pedi aqui da cinética de ferro e avaliar a clínica do paciente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente, estou dando um exemplo, tá? Hipoteticamente, um paciente que ele tem de comorbidade uma hipertensão e o diabetes. E ele está com anemia. E aí o ferro sérico desse paciente está baixo, o índice de saturação está baixo, o TBIC está elevado, só que a ferritina desse paciente está elevado. Bom, aí não bateu, né, professora? Bom, mas a gente tem que avaliar clinicamente esse paciente também. A gente avalia o paciente como um todo, né? Por isso que hematologia é uma especialidade clínica. Então, gente, o que acontece? É um paciente que eu vou avaliá-lo e aí eu vou ver. Bom, é um paciente que ele deve ter uma inflamação contínua, né? Porque a ferritina é uma proteína de fase aguda. Talvez ela não esteja referindo só ao depósito de ferro. E aí eu vou investigar. É um paciente que ele já tem uma doença renal crônica devido ao diabetes e hipertensão. Então, é um paciente que está sempre inflamadinho. Então, ele vai ter essa ferritina elevada em decorrência aí, gente, desse processo inflamatório dele. Então, eu posso repor o ferro para esse paciente sem medo. Eu vou melhorar a anemia desse paciente. Vou melhorar até certo termo se eu não, se esse paciente não for renal crônico que já tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60. Porque uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 compromete a produção de eritropoetina. Então, esse paciente, ele não fica só com anemia porque tem pouco ferro disponível, mas tem uma anemia também porque tem uma doença renal crônica que já compromete a produção de eritropoetina, que não estimula a medula adequadamente para maturar aquelas células ali. Então, eu tenho que repor ferro para esse paciente, sim, mas investigar aí por que que ele está perdendo ferro e também dar um jeito de tratar esse rim desse paciente aí. Rever esse controle glicêmico, pressórico, para eu conservar o rim dele e eu não ter uma perda maior na produção de eritropoetina e esse paciente não continuar inflamadinho aí, tá bom? E o hormônio epsidina, que foi o que eu expliquei para vocês lá no início, que eu falei, né? Que é o hormônio que inibe a mobilização de ferro do estoque da forma de ferritina. Então, se inibe, vai elevar, vai manter a ferritina sempre elevada, porque eu não consigo tirar. Inibe a absorção intestinal de ferro nesse paciente e também inibe a ação da eritropoetina na medula óssea.
Esse aqui que é o hormônio vilão do paciente com anemia por doença crônica, tá? Se tivesse um remedinho que reduzisse a hepcidina, a gente já conseguia melhorar muito a anemia do paciente, mas a gente não consegue, ainda não existe, tá bom? Avaliação complementar, isso aqui é só para título de curiosidade, né? O exame padrão ouro para avaliar o ferro é a pesquisa de ferro medular, mas a gente não faz, porque a gente teria que fazer biópsia, né? A gente só faz em casos duvidosos, que a gente não conseguiu fechar o diagnóstico de uma anemia ferropriva no paciente. Mas normalmente a gente, antes, né, de fazer isso, a gente tenta tratar empiricamente o paciente com ferro. Se ele respondeu, a gente não investiga a medula do paciente, tá bom? Mas só para, né, numa prova que a gente fizer, alguma coisa assim, o padrão ouro é a pesquisa de ferro medular. A gente faz a biópsia e faz a coloração e a gente vai ver esse depósito aí de ferro medular no paciente. O quadro clínico, né, que a gente já falou da dispneia, vai ter distúrbios cognitivos associados, né? Anemia ferropriva, dificuldade de concentração, de raciocínio, queda de cabelo, porque tem estoque de ferritina baixa, cefaleia vai ser comum, perda da capacidade de concentração, sonolência, queilite angular, que são aquelas feridinhas no cantinho da boca, que é muito comum no paciente com anemia ferropriva e anemia megaloblástica também, que é por deficiência de vitamina B12, né? Anemia carencial dá muita quelite angular. Fadiga crônica, melhor rendimento laboral do paciente, taquicardia, náuseas, perversão do apetite, né? Comer gelo, comer tijolo, isso é muito comum. Anorexia pode apresentar o paciente, igual a nossa paciente da questão, né? Ela tinha uma perda de peso. Será que a anorexia, que a anemia ferropriva gerou nela? A gente não sabe ainda, né? Redução do libido, susceptibilidade à infecção, menorragia, amenorreia, ou seja, o fluxo menstrual vai estar alterado, mas reduzido quando não é causado por um fluxo menstrual aumentado, uma anemia ferropriva, por exemplo, né? E unhas quebradiças, colonique, que a gente vai observar muito no nosso paciente. Então é isso aí, bucose hipocorada, essas unhas aí que é a cloníquia, né? A queilite angular aqui, a glossite, muito comum, né? Na anemia megaloblástica. Hepatognomônico de anemia carencial, tá bom? A queilite angular e a glossite. Carencial tanto por ferro quanto por vitamina B12. E o diagnóstico diferencial dessas anemias microcíticas, né? Com VCM reduzido. Pode ser uma anemia ferropriva, que a gente já deu aqui, anemia sideroblástica, que é um problema lá na alteração enzimática, na síntese do grupo M, que vai gerar os sideroblastos em anel. A gente tem que encaminhar para o hematologista fechar o diagnóstico de uma anemia sideroblástica, né? Distúrbios na distribuição e fornecimento de ferro, como por exemplo na anemia da inflamação por causa da hepcidina aí, que diminui a mobilização do ferro ou defeito na síntese de cadeias de globina, como por exemplo nas talassemias heterozigotas, que é o que a gente vai ver quando a gente for ver as hemoglobinopatias, que a gente vai avaliar as cadeias de globina, né? Que a professora explicou, A1, A2 e fetal ali, e a gente vai pedir uma eletroforese de hemoglobina para a gente avaliar as hemoglobinopatias, tá bom? Então, anemias microcíticas eu tenho que pensar, será que é ferropriva? Será que é sideroblástico? Será que é uma anemia da inflamação? Anemia da inflamação também pode cursar com microcitose. Ou será que é uma talassemia? Então, quando eu tenho o VCM reduzido, né, que eu parto ali para o raciocínio para reduzir, né, a solicitação de exames para avaliação de anemia, se eu tenho ferro sérico alto, a saturação de transferrina alta e a ferritina alta, eu já sei que é uma anemia sideroblástica. Então, eu encaminho para o hematologista para ele fazer uma biópsia de medula e identificar lá os sideroblastos em anel. Se o ferro sérico está baixo, a ferritina está baixa e o TB está aumentado e o índice de saturação também está baixo, anemia ferropriva. Se o ferro sérico está baixo, se a ferritina está normal ou alta, o TB normal ou baixo, é uma anemia de doença crônica, tá bom? A ferritina alta com o TB baixo não é anemia ferropriva. Aquele exemplo que a professora deu lá, a ferritina estava alta, mas o TB também estava alto e o ferro sérico estava baixo.
mas era um paciente que estava inflamadinho, por isso que a ferritina estava alta, tá bom? Anemia de doença crônica aí, investigar a doença de base, né? Qual doença aí que está causando essa anemia no paciente? Ferro sérico normal ou elevado, TBIC normal e ferritina normal, hemoglobinopatia. Então, eu vou solicitar uma eletroforese de hemoglobina e vou observar, por exemplo, a hemoglobina A2, que é a talassemia lá, a heterozigose, né? O traço talassêmico no meu paciente, tá bom? Então, confirmada a anemia, eu tenho duas condutas obrigatórias: investigar a causa e repor ferro no meu paciente. O tratamento vai ser com sulfato ferroso oral ou ferro parenteral, tá bom? Quando que eu vou escolher um ou outro? Isso depende da condição clínica, do nível de anemia do paciente e se o paciente foi refratário ou não ao tratamento oral. A gente vai ver isso. A desvantagem do ferro oral: elevada frequência de eventos adversos no trato gastrointestinal, epigastralgia, diarreia, pode dar constipação e muitas vezes o paciente abandona o tratamento por isso, principalmente o sulfato ferroso fornecido pelo posto. Esses novos, né, que é o Neutrofer, o ferro quelado, né, que a gente fala, o Noripurum mastigável, eles não têm esses efeitos adversos aí, mas esse aí não é o paciente SUS, né? Baixa adesão ao tratamento por isso e absorção intestinal limitada. Por quê? Porque a gente tem que comer com o estômago vazio, isso aí vai prejudicar ainda mais, né? Favorecer os efeitos adversos aí no gastrointestinal, ou tomar com suco de fruta e tudo, né? Por isso que às vezes a gente não tem tanto sucesso com o tratamento oral. Se for uma gestante que tem muita náuseas e vômitos, a gente tem que fazer parenteral, então tem esses detalhes aí. Indicações do ferro venoso vai ser intolerância ao ferro oral, como, por exemplo, abandono do tratamento, muito efeito no trato gastrointestinal, náuseas e vômitos na gestante. Falha de resposta ao tratamento ao ferro oral, né? O paciente não responde ao ferro oral. E resposta terapêutica mais rápida, por exemplo, quando ele tem uma anemia mais grave, eu posso iniciar já de cara com ferro venoso, né, que é o parenteral para o paciente. Como que eu vou fazer esse tratamento com ferro venoso, né? Uma ampola de Noripurum tem 100 miligramas. E como que eu vou fazer isso? Vou fazer uma infusão venosa. Aqui na figurinha manda fazer em 15 minutos. Normalmente a professora faz em 30 minutos, principalmente se for a primeira infusão que o paciente vai fazer na vida. Para evitar uns efeitos adversos, como prurido no local da infusão, como um pouquinho de falta de ar, né? Porque o problema do ferro venoso é que alguns pacientes podem ter reação anafilática. Então, a diluição, sempre em soro fisiológico, e uma ampola você dilui, né, em 100 ml de soro fisiológico e corre de 30 a 1 hora, se for a primeira vez, e se vocês ficarem um pouquinho seguros, pode pedir para correr lento em 1 hora, que não tem problema nenhum, tá bom? A dose máxima é de 200 miligramas, então você pode fazer 200 miligramas dia, mas por semana não faça mais que 60 miligramas, porque não vai absorver. Existe uma capacidade limite, então você vai jogar medicação fora. 2 ampolas vai levar em torno de 0,5 gramas por decilitro a hemoglobina de um paciente. Então, você calcula mais ou menos. Se o meu paciente estava com uma hemoglobina de 8 e eu quero que ele vá para 12, 8 para 12, vou ficar faltando 4. Se 0,5 eu vou fazer no mínimo umas 10, 12 ampolas para esse paciente, tá bom? Depois eu posso complementar com reposição oral de ferro, caso o paciente não tenha contraindicação para ferro oral. Reações agudas não alérgicas estão relacionadas ao ferro livre, que foi o que eu expliquei, principalmente se a saturação de transferrina tiver maior que 45%. A gente não administra ferro venoso porque tem uma maior chance de reações anafiláticas. Pode causar tremor, hipotensão, vômito, dor abdominal e o gosto metálico na boca, tá bom? Então, o caso clínico do nosso paciente, o que que a gente vê aqui, olha? Voltando lá no caso clínico, a gente já sabe resolver, né? Colei de novo aquele hemograma inicial, os exames complementares que a gente pediu, o ferro sérico estava de 16, para um paciente adulto em torno de 50,
Para a mulher, a ferritina em torno de 12, estava de 6, e o índice de saturação, que é em torno de 20, estava de 8%. Então, realmente, a gente confirmou uma anemia ferropriva. Tinha um reticulócito de 0,3, corrigido 0,16. Então, ela tinha uma reticulopenia, anemia hipoproliferativa por deficiência de ferro. O diagnóstico é uma anemia ferropriva, mas qual que é a causa disso aí? Aí a gente tem que investigar sangramento no trato gastrointestinal. Fizemos endoscopia da paciente, veio uma hérnia de hiato. Hérnia de hiato justificaria uma anemia ferropriva? Não, não justificaria. Mesmo se tivesse tido alguma coisa aí que justificaria, gente, como já tem mais de 60 anos essa paciente, a gente tem por obrigação fazer uma colonoscopia, tá bom? Então, fizemos a colonoscopia, ela tinha uma lesão vegetante em cólon ascendente, com sangue oculto nas fezes veio positivo, então ela estava perdendo sangue oculto. Sangue oculto não é um bom exame, tá bom? Nem para rastreio, ele é péssimo, mas a gente solicitou aí para a paciente, porque ele dá muito falso positivo e falso negativo. Então, a gente já sabe que exame de rastreio tem que ter alta sensibilidade, e esse não tem, então ele não é bom, tá bom? Vocês vão ver na literatura aí que vocês usam ele como exame de rastreio, mas ele é um péssimo exame. E a biópsia, né, que foi feita a biópsia dessa lesão vegetante, veio um adenocarcinoma. O tratamento, a gente repôs ferro venoso para a paciente, mas ela tem indicação de tratar o quê? De tratar a neoplasia. Lembrando, gente, que neoplasia cursa com anemia de doença crônica. Só que o que acontece? Ela tinha uma lesão vegetante, essa lesão vegetante sangrava ali na hora que o bolo fecal passava no trajeto ali. Então, por isso que ela tinha uma anemia ferropriva, tá bom? Associada a essa neoplasia aí. Então, foi isso que a gente fez com essa paciente. Iniciamos o tratamento e encaminhamos ela para o oncologista para tratar o adenocarcinoma, tá bom? Concluindo, a anemia ferropriva é a mais prevalente, né? 1/3 da população mundial apresenta. Cinético de ferro e reticulócitos, além da avaliação dos índices hemantimétricos, são fundamentais para avaliação laboratorial. Confirmada a anemia ferropriva, é igual a investigar a causa e iniciar tratamento. O ferro venoso confere correção mais rápida da anemia, sobretudo dos depósitos de ferro, sendo preferível nos casos mais graves, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a nossa segunda anemia, né? Que é a anemia carencial aí, que é a anemia megaloblástica, tá bom? Vamos começar com um caso clínico. Uma mulher de 80 anos foi admitida em nosso serviço com história de 1 ano de parestesia de membros inferiores, queda do estado geral e piora cognitiva progressiva. Há 1 mês da internação, parou de deambular. Na admissão, apresentava-se irregular estado geral, descorada, confusa e hiporresponsiva. Não reconhecia familiares e apresentava déficit de memória recente. O exame tóraco-abdominal, normal. Ao exame neurológico, evidenciou-se um déficit de sensibilidade em membros inferiores, incoordenação motora, Babinski bilateral, desorientação temporoespacial e no laboratório apresentava uma hemoglobina de 8,4 gramas por decilitro com VCM de 110 e hipersegmentação de neutrófilos com LDH de 2020. Então, isso aqui, gente, a gente está falando de anemia megaloblástica, lógico que eu coloquei um exemplo de uma anemia megaloblástica. Então, a gente está vendo aqui que eu coloquei o VCM, que chamou a atenção dessa paciente, né? Um VCM maior que 100, então ela tem uma macrocitose. Anemia megaloblástica é um tipo de anemia macrocítica, tá bom? E vem um detalhe aí, presença de neutrófilos hipersegmentados e um LDH elevado. Então, a gente vai ver lá no finalzinho por que acontece tudo isso. Então, o que é uma anemia megaloblástica? O conceito. São anemias resultantes de carência de vitamina B12 e ou folatos. Pode ser só de B12, pode ser de folato ou pode ser das duas juntas. Embora a anemia seja a manifestação mais proeminente, essas doenças têm em comum uma redução seletiva na síntese de DNA. E, consequentemente, as alterações se estendem a outras linhagens hematopoéticas, como leucócitos e plaquetas.
O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente viu lá a formação da hemoglobina, né, a gente não viu a importância da vitamina B12 e do ácido fólico, né, dos folatos aí, né? A gente não viu eles na constituição da hemoglobina, porque realmente eles não fazem parte da constituição da hemoglobina, mas eles fazem parte do processo da formação do DNA, da síntese do DNA. E essas células na medula óssea, elas estão em elevados turnover. O que que significa isso? É uma produção contínua, está todo dia trabalhando e produzindo novas células. Porque a hemácia, a gente sabe que vive de 100 a 120 dias. O leucócito, ele vive de 6 a 8 horas, uma plaqueta de 7 a 10 dias. Então, essa produção é contínua na medula. Então, precisa todo dia, né, de síntese de DNA. Por isso que quando falta vitamina B12 e folato, essas células hematopoéticas, elas são as mais que sentem em primeiro momento, né, essa deficiência aí, por causa dessa divisão celular que fica prejudicada. Então, um paciente com anemia megaloblástica, né, que vai cursar com macrocitose, ele pode ter uma pancitopenia. O que que é isso, professor? Redução não só da hemoglobina, mas da plaqueta do leucócito, porque as outras células na medula também são prejudicadas por essa deficiência na síntese do DNA aí, em decorrência da deficiência de vitamina B12 e folato, tá bom? Então, é uma anemia hipoproliferativa. O que que significa isso? Que o reticulócito também vai vir baixo, porque eu estou tendo um problema lá na medula óssea. Vai gerar o quê, gente? Uma anemia megaloblástica. Por que que tem esse nome? Porque a célula, né, ela está se dividindo ali para produzir todo dia, né? A célula vai crescer, mas não vai ter DNA no núcleo. O núcleo vai ficar piquinótico, vai gerar um sincronismo de maturação. Então, a medula vai perceber que essa célula não está normal e vai destruir ela dentro da medula. Então, a gente vai ter uma hemólise intramedular, que vai gerar aumento de LDH. Por isso que a paciente tem o LDH elevado. Por que isso, professora? Porque uma hemácia, né? Ela é rica em LDH. Se ela é hemolizada, o que que vai gerar? Vai gerar LDH. LDH aumentado, a gente vai conseguir detectar isso. Vai gerar uma bilirrubina também, porque tem uma hemólise, mas esses pacientes não vão apresentar icterícia visível, porque esse aumento de bilirrubina não vai ser acima de 3 gramas. Então, a gente não vai conseguir detectar. Mas se a gente for dosar, a gente vai ver que a dosagem de bilirrubina indireta está um pouquinho aumentado nesses pacientes, tá? Então, deu para entender por que que é megaloblástica e por que que isso vai gerar macrocitose? Porque o citoplasma cresce, o núcleo fica pequeno. A medula detecta isso e destrói, mas ela vai deixar passar algumas células. E essas células que ela vai deixar passar, por exemplo, uma hemácia que ela deixar passar, vai passar uma hemácia grande, macrocítica, por isso a macrocitose. E por que que vai gerar neutrófilos hipersegmentados? Pelo mesmo problema, né? O neutrófilo ele vai hipersegmentar, mas ele não vai dividir. Então, vai gerar neutrófilos hipersegmentados. Mas lembrando que a presença de neutrófilos hipersegmentados não é patognomônico de anemia megaloblástica, não, tá bom? Mas a gente vai encontrar e a gente vai pensar, poxa, tá com macrocitose neutrófilo hipersegmentado, vamos pensar aí no anemia megaloblástica para o paciente, tá? Então, corresponde nessa anemia megaloblástica a um grupo de alterações caracterizadas por defeito na síntese de DNA, igual eu expliquei, que vai originar esse assincronismo de maturação, alteração núcleo citoplasmática, né? O núcleo fica piquinótico e o citoplasma cresce. E por que que acontece isso? Porque o ácido fólico, né, na forma dele de metiltetraído folato, pela ação da vitamina B12, precisa gerar o tetraído para produzir o DNA. Então, se eu não tenho vitamina B12, o ácido fólico não vai fazer o tetraído, não vai formar DNA. Da mesma forma, se eu não tenho ácido fólico, não adianta ter vitamina B12, que não vai formar DNA. Vai gerar anemia macrocítica, porque cresce citoplasma, não é isso? E normocrômica, não é hipocrômica. Eu não tenho problema de formação de hemoglobina. Tá bom, gente? A hemoglobina está sendo formada. Está sendo incorporado ferro ali nessas hemácias que estão sofrendo esse processo de maturação. Não é problema com ferro, certo?
E esse assincronismo vai gerar o quê? Uma eritropoiese ineficaz, hemólise. Então, essas células vão ser destruídas na medula, porque a medula está vendo que elas não estão perfeitas. Por isso que vai gerar a pancitopenia. Destrói não só a hemácia, mas plaqueta, leucócito e tudo, tá bom? A fisiologia da vitamina B12, fonte carnes, leites e ovos. Os estoques duram de 4 a 6 anos, então por isso que o paciente que ele é vegetariano, né, ou vegano, ele tem um estoque aí bom de vitamina B12 por uns 6 a 4 a 6 anos, mas normalmente a gente tem que começar a repor nesses pacientes, né? Porque a carne vermelha é a principal fonte aí. Absorção ilho-terminal, e depende do fator intrínseco para absorção, né? Então, o fator intrínseco produzido ali nas células parietais para ser absorvido no ilho terminal. Ao ácido fólico, vegetais verdes frescos, né? Alface não entra aí, tá bom? Porque muito paciente fala comigo, não, eu como muita alface. Alface, gente, é só água. Reserva, água e estrogênio, né? Reserva de 2 a 4 meses, então é uma reserva menor. Por isso que paciente que tem anemia hemolítica, a gente repõe ácido fólico para ele, tá bom? Por quê, professor? Eu não entendi. Porque as células estão sendo destruídas perifericamente, a medula está em produção, não está em eterna divisão ali, incorporando ferro, estímulo de eritropoetina e tudo, e precisa do ácido fólico, que tem uma reserva de 2 a 4 meses. Então, se está em exagerada produção, eu tenho que repor aí, ó, porque senão daqui a pouco vai chegar uma escassez de vitamina, de ácido fólico no meu paciente. E a absorção é duodeno e jejum no proximal. Um protótipo, né, um exemplo, né, clássico de uma anemia megaloblástica é a anemia perniciosa, que é muito comum em mulheres e em torno dos 40 anos aí. Corresponde ao tipo mais comum de anemia por deficiência de vitamina B12. É uma doença de natureza imunológica que leva a atrofia e inflamação crônica da mucosa gástrica, leva uma gastrite atrófica. Por isso que a gente consegue fazer o diagnóstico de anemia perniciosa por uma endoscopia com biópsia, que a gente vai ver a atrofia lá das células parietais, né? Levando à ausência concomitante da produção do fator intrínseco e secreção de ácido clorídrico, consequente má absorção de vitamina B12. O diagnóstico pode ser histopatológico, como também pode ser o diagnóstico imunológico. A gente pode pedir para dosar aí os autoanticorpos contra as células parietais e contra o fator intrínseco. Quando a gente pede os dois juntos, a gente aumenta a sensibilidade do teste. É uma doença autoimune, né? Autoanticorpos são produzidos, acomete mais pacientes acima dos 40 anos, principalmente no sexo feminino, e tem uma alta incidência de câncer gástrico, por isso que tem que fazer endoscopia anual no paciente que tem anemia perniciosa, tá bom? Hoje em dia, a anemia perniciosa está deixando um pouco de ser a grande causa de anemia megaloblástica, tá, gente? Por causa do uso crônico dos inibidores de bomba de próton, né? Tem paciente que usa isso há mais de 30 anos. E a gente percebe que o uso crônico leva a uma atrofia da mucosa gástrica, e, em consequência disso, o paciente não produz mais fator intrínseco e gera anemia megaloblástica, tá bom? Mas não por autoimunidade, não é anemia perniciosa, o mecanismo é diferente, tá bom? Não é autoanticorpos, é uma consequência do uso crônico do inibidor de bomba de próton. O quadro clínico, né, de uma anemia megaloblástica vai ser uma anemia, então vai ter palpitação, astenia, vai ter cefaleia, vai ter palidez cutânea mucosa, vai ter intolerância ao exercício, o paciente vai ter irritabilidade. Por que isso? Porque vai ter alteração no sistema nervoso central, né? O ácido metilmalônico, ele é fundamental para a produção de succinil-CoA, que reveste a membrana dos neurônios. Então, o paciente que tem deficiência de vitamina B12 vai ter alterações neurológicas em decorrência disso, né? Não vai conseguir produzir o succinil-CoA. E aí não vai ter deficiência de ácido metilmalônico, né? Vai ter um excesso, porque não vai virar succinil-CoA. E aí vai apresentar esse quadro de irritabilidade, parestesias, né? E aí o paciente pode ter sangramentos, petecas e equimoses, por quê? Porque pode ter uma pancitopenia, né? Uma icterícia leve a moderada e alterações cognitivas, como parestesias, distúrbios da marcha, semelhante ao que a nossa paciente apresentou. Então, pode ter associação também com outras doenças autoimunes, como, por exemplo, vitiligo,
Se o paciente já tem vitiligo, tem história familiar de vitiligo, é importante pedir, né? Se a biópsia não veio assim confirmando nada, a gente pede a pesquisa desses autoanticorpos. As equimoses que podem aparecer, a quelite angular, a glossite, que é muito comum na anemia megaloblástica, né? A glossite. E avaliação laboratorial. Pode pedir homocisteína e pode pedir ácido metilmalônico, mas o SUS não cobre esses dois exames. Então, a gente dosa vitamina B12 e ácido fólico mesmo. E eles não são exames muito sensíveis, pode dar falso negativo. Mas se você continua ali na persistência e acha que é uma deficiência de vitamina B12 mesmo com a B12 normal, você trata empiricamente o seu paciente. Não vai deixar de tratar, tá bom? A homocisteína, o paciente vai ter uma hiperhomocisteinemia, por quê? Porque precisa do metil lá que saiu daquela reação lá, ó. Aqui, ó, esse metil que saiu do metil tetraído folato aqui, ele vai ser fundamental aqui, olha, para produzir a metionina. Então, se eu não tenho metil que veio daquela reação lá, eu vou ter uma hiperhomocisteinemia. Hiperhomocisteinemia pode referir tanto a uma deficiência de ácido fólico quanto de vitamina B12. Eu não sei especificamente qual dos dois está aí, né? Lembrando que uma hiperhomocisteína no meu paciente pode levar a trombose também. Por isso que quando a gente tem uma trombose no paciente, a gente pesquisa a homocisteína, viu, gente? E é só repor vitamina B12 e ácido fólico aqui para esse paciente que a homocisteína cai e o fator de risco para trombose do paciente também. E o ácido metilmalônico, que é específico para vitamina B12, né? Na ausência de vitamina B12, o ácido metilmalônico ele não produz succinil-CoA. Então, por isso que em anemias megaloblásticas, só por deficiência de vitamina B12, a gente tem alterações neurológicas. Então, pela clínica do paciente, a gente já consegue também identificar se é só deficiente de vitamina B12 ou de ácido fólico, né? Se tiver alteração neurológica, eu já sei que é de vitamina B12, mesmo eu tendo dosado só a homocisteína. Plano de saúde, a gente dosa a homocisteína, mas ácido metilmalônico, plano de saúde também não libera para fazer, tá bom? Porque não existe essa indicação aí de pedir especificamente o ácido metilmalônico. Se já veio homocisteína, eu trato ácido fólico e vitamina B12 para esse paciente, porque é um exame mais caro e a gente só usa mais a título mesmo de pesquisa, de estudo, tá bom? Avaliação laboratorial, então é isso que a gente vai ver, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, né, que esse processo de maturação aí fica prejudicado. Aí a gente vai ver essas células grandes, olha, anemia megaloblástica, no sangue periférico, umas células bem grandes, ó. E a gente vê também essas células aqui, ó, em lágrimas. A gente pode, os macroovalócitos, olha aqui, olha, como que em vez de ser redondinho, tá oval, ó. É muito comum também, ó, macroovalócitos na anemia megaloblástica. E o neutrófilo hipersegmentado, ó. E na medula óssea, células todas grandonas, ó, bem grandes, porque não está dividindo, tá bom? Neutrófilos hipersegmentados, ovalócitos, poiquilocitosos, é comum no esfregaço de sangue periférico de um paciente com anemia megaloblástica. Os ovalócitos aí, que a professora está mostrando, né? Não é hemácia redondinha, ela tá oval e grande, né? Olha o tamanho do linfócito aqui para a gente observar. Tá bem grande. E os megaloblastos lá na medula óssea, né? Bem grandes assim, e a gente consegue fazer o diagnóstico tranquilamente pelo mielograma, por exemplo. Mas a gente não faz isso de rotina, tá bom, gente? Só alguns casos especiais. E aí os megacariócitos, que são os produtores de plaqueta, né, também com padrão alômero, cromatina aberta, lóbulos, né? Então a gente vê que realmente todas as séries ficam prejudicadas na medula óssea em decorrência de uma anemia megaloblástica. Então, se a gente tem um VCM aumentado, pode ser deficiência de uma macrocitose em decorrência de uma anemia megaloblástica. Se tem vitamina B12 e ácido fólico diminuído, anemia megaloblástica. Mas é importante investigar a causa dessa anemia megaloblástica. Será que é uma anemia perniciosa? Né? É importante fazer, então, aí uma endoscopia, tá bom? E no caso do uso do omeprazol também, para ver se tem atrofia da mucosa.
Se vitamina B12 e ácido fólico estão normais, né, e você realmente não suspeita que seja uma anemia megaloblástica, igual eu falei que esses 2 exames podem vir normal e o paciente ainda ter deficiência, tanto que quando a gente pede homocisteína, vem hiperhomocisteinemia no paciente, né. Então aí você vai pensar, se não for realmente uma anemia megaloblástica, pode ser doença hepática, pode ser um hipotireoidismo, então você vai avaliar ali a clínica desse paciente, né, os hormônios da tireoide, as transaminases, um TTPA, um TAP, uma albumina para avaliação da produção hepática ali. Ou pode ser uma medula óssea com deseritropoiese. O que que é isso? Ela está doente, né, ela sofreu uma mutaçãozinha, ela não está sofrendo aquele processo de maturação com produção de células bonitinhas. Está gerando, então, uma mielodisplasia no meu paciente, muito comum nos pacientes acima de 60 anos. Ou uma anemia macrocítica associada a uma anemia hemolítica. Se for uma anemia hemolítica, eu tenho que ver o reticulócito, né? E se eu pedir lá na avaliação inicial, eu já sei que cursou com o quê? Reticulocitose, porque todas as outras que a gente citou aqui cursaria com baixa de reticulócito. Por isso que é importante aí a gente pedir reticulócito. Se veio anemia hemolítica, veio com reticulocitose, então eu vou pedir a bilirrubina, um LDH, um CUMBS direto para avaliação de anemias hemolíticas autoimunes, tá bom? E também pesquisar a presença de hemoglobinopatias. Então eu preciso também pedir aí uma eletroforese de hemoglobina. O tratamento da deficiência de folato, a gente vai repor de 1 a 5, né, por 4 meses ou até a recuperação da anemia do paciente. Importante excluir a deficiência de cobalamina concomitante, pois a reposição só de folato pode corrigir a anemia, mas pode agravar o quadro neurológico do paciente, tá bom? E a reposição de folato pode ser contínua nos casos de anemia hemolíticas crônicas ou má absorção, igual a professora falou, né, da anemia hemolítica lá, que a gente sempre repõe folato. A reposição empírica de folato pode ser empregada desde que a deficiência de cobalamina seja excluída. Porque se tem deficiência de cobalamina, você está repondo só folato, você vai prejudicar esse paciente, tá bom? Deficiência de vitamina B12, o tratamento. Como a maioria dos pacientes possui má absorção, a reposição parenteral é recomendada. Então, não adianta fazer reposição oral num paciente com deficiência de vitamina B12, porque não tem fator intrínseco. Então, não vai absorver de jeito nenhum. Então, a gente faz intramuscular. A dose é uma ampola, né? Normalmente eu faço o citoneurin, 5.000 unidades por dia durante uma semana, seguido da mesma dose semanal de 1 a 2 meses. Normalmente eu faço 5 dias, tá bom? Uma dose por 5 dias, depois eu passo uma dose semanal por 4 semanas, que vai dar um mês. E faço nova dosagem e depois eu vou ver de quanto em quanto tempo eu vou repor para esse paciente. A terapia de manutenção é feita mensalmente ou trimestralmente, depende do nível, né? Do quanto que vai subir essa B12, do tanto que vai permanecer ali dentro do nível terapêutico, tá? Lembrando que a anemia perniciosa é reversível, então por isso que esse paciente precisa fazer essa terapia de manutenção. E terapia oral, ela pode ser empregada em alguns casos, em altas doses, né? Exceto nos casos de anemia perniciosa ou essa anemia aí por atrofia pelo uso do omeprazol também não adianta repor. Então, o caso clínico da paciente, a gente colocou aqui de novo o laboratório, né? Os exames complementares, a vitamina B12 bem diminuída, estava de 68. O normal era de 180. Um TSH normal, porque ela tinha alterações neurológicas, era importante pedir o TSH. Tomografia de crânio também normal. E anemia megaloblástica, iniciado vitamina B12 parenteral diária por uma semana e semanalmente no primeiro mês. Em um mês de tratamento, a paciente voltou a se alimentar, reconhecer familiares e voltou a deambular com auxílio. Anemia carencial, então concluindo, em decorrência da redução da síntese de DNA, sendo essa alteração responsável pelas alterações laboratoriais e manifestações clínicas da deficiência de, né, vitamina B12 e ácido fólico. O protótipo da anemia megaloblástica é anemia perniciosa. As manifestações neurológicas são exclusivas da deficiência de vitamina B12, a gente já viu por quê, né?
por causa do succinil-CoA ali. E não existe alteração laboratorial patognomônica de anemia megaloblástica, é o que eu falei com vocês, não tem. Neutrófilos hipersegmentados não é patognomônico, tá? Deficiência de vitamina B12 e ácido fólico pode estar envolvidos em eventos trombóticos, porque elevação da hiperhomocisteinemia, que eu expliquei para vocês. E tratamento será direcionado de acordo com a deficiência, porém, se não determinada qual deficiência, é importante fazer o tratamento concomitante. Ácido fólico oral, vitamina B12 intramuscular, tá bom? Eu deixei um estudo dirigido aqui para vocês em relação à anemia, para vocês fazerem. Tô deixando aqui a bibliografia, tá bom? É importante, vocês têm esse livro na biblioteca, é um excelente livro, é referência, eu uso ele também. Muito obrigada, gente. Até a próxima.